Aleluia. Salve o nome do Cordeiro com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém, irmão? Amém. Glória a Deus. Abre o santo livro, 1 Timóteo capítulo 4. Timóteo capítulo 4, a partir do verso 1, todos? Amém? Diz assim o santo livro: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis, e para os que conhecem a verdade, a fim de que usarem deles com ações de graças, porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Propondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, criando com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido, mas rejeita as fábulas profanas que tens profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda estas coisas, ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, a qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbítero. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Amém, amados? Tenha bondade, pode se assentar. Obrigado. Dando continuidade à nossa sessão de exposição na carta de Paulo a Timóteo, logicamente que o tempo não é propício para que nós pudéssemos de fato dissecar da maneira que esse texto aqui, como toda a escritura, deveria ser dissecado, estudado minuciosamente. Mas nós fazemos dessa maneira para que nós não possamos acrescentar e nem tirar. Como diz a palavra, que nós não devemos ir além daquilo que está escrito. Então, o propósito do apóstolo Paulo a instruir a Timóteo, esse jovem ministro, esse jovem pastor, como ele iria discipular a congregação, como ele se posicionaria como pastor diante da congregação, quais as instruções que Timóteo deveria dar à igreja de Éfeso, como jovem ministro, como jovem pastor, como nós vimos na última sessão, a excelência do ofício pastoral e diaconal. Então, nessa quarta sessão, o apóstolo
ele inspirado pelo Espírito Santo, ele vaticina a Timóteo as coisas que hão de acontecer, as coisas que iriam acontecer. Então, esse capítulo aqui, ele é de suma importância. Agora nós também estamos com a transmissão ao vivo a partir do Instagram do Ismael Peçanha, não é isso? Ismael Peçanha, as transmissões a gente vai adequando, aí tentando ajustar da melhor maneira possível as transmissões ao vivo no Instagram. E as pessoas que estão no Instagram, as mensagens pregadas aqui, elas são postadas geralmente no dia seguinte no canal da Igreja de Magé Virada na Consciência, que é interligada ao canal da Igreja Matriz, Igreja Cristã Vozes da Verdade, que tem a sua sede em Irajá, Vaz Lobo, e em Cabo Frio, Peró, o nosso amado pastor Wellington Barbosa. Então, esta sessão aqui, amado, é uma sessão muito atual, muito pertinente, que aconteceu na época de Timóteo, a despeito de ser uma profecia dada pelo Espírito Santo de Deus a Paulo. Ela aconteceu no tempo de Timóteo, ela aconteceu no período apostólico e ela acontece até os dias de hoje e até Jesus voltar. Isso vai se intensificar. Isso que nós chamamos de a apostasia dos últimos tempos. Então Paulo, tomado pelo Espírito de Deus, versículo 1, ele fala: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos. Então Paulo aqui, ele já não fala por si, logicamente ele não fala por si. Paulo é inspirado pelo Espírito do Senhor, mas aqui é uma profecia do Espírito Santo. Quando a palavra fala, mas o Espírito expressamente diz, a Escritura quer dizer, com urgência o Espírito fala, com urgência o Espírito vaticina, com urgência o Espírito Santo certifica de que nos últimos tempos acontecerá a apostasia. É um apelo urgente do Espírito Santo, que o próprio Jesus já tinha falado, que iria acontecer essa apostasia, que iria acontecer esse abandono da fé, que iria acontecer com que aqueles que ingressaram outrora na fé retrocederiam, voltariam atrás, voltariam a se fundamentar no paganismo, no judaísmo, em todos os ismos estabelecidos na face da terra. E o Espírito Santo nos alerta a isso, irmãos. O Espírito Santo nos chama atenção para isso. O Espírito Santo chama a nossa atenção que, conforme os tempos, as estações vão se encurtando, o retorno glorioso de Cristo se aproxima, da mesma maneira que outros despertariam para a fé genuína, outros retrocederiam no caminho do Evangelho. Então o Espírito Santo, ele faz um apelo urgente. O que são esses últimos tempos? Outras versões, em outros textos, fala os últimos dias. O estudo mais plausível, dizendo-se assim, diz que os últimos tempos se dá a partir da ressurreição de Cristo. Quando o Verbo vem, se encarna, cumpre o seu propósito, e após 3 dias ressuscitar, e algo assombroso, por assim dizer, acontece quando Cristo brada na cruz, tipificando o seu retorno glorioso. Se não vejamos esse texto aqui, é muito interessante. O diácono Maurício, se não me engano, pregou sobre esse texto aqui há pouco tempo atrás. Mateus 27, se não me engano, ou 28. Quando Cristo está lá na cruz, e a Bíblia vai falar que o véu do templo se rasga. Diz assim, Mateus 27, a partir do versículo 50. Quem for rápido, endereço vai. Diz assim o Santo Livro:
E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fendeu-se as pedras, e abriu-se os sepulcros, e muitos corpos, olha isso aqui, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados, ó glória, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Estavam ali olhando de longe, e muitas mulheres que tinham seguido a Jesus desde a Galileia para o servir, entre as quais estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e mãe dos filhos de Zebedeu. Então, algo assustador. Imagine, eles já tinham passado pela experiência de Lázaro. Lázaro que estava há 4 dias morto, fedendo, pulando pus e bichos, com seus órgãos internos em processo de putrefação, o globo ocular pulando para fora, cérebro saindo pelo ouvido e pela narina, rim, fígado, pâncreas, estômago, o sistema digestivo de Lázaro todo em processo de putrefação, a pele se decompondo, cabelos se esvaindo, a pele perdendo a sua tonalidade, e uma palavra, oh glória, e uma palavra de Jesus torna Lázaro a vida, oh glória. Uma palavra. Quanto tempo será que durou Jesus falar: Lázaro, vem para fora? Milésimo de segundo já. E essa palavra foi até o corpo de Lázaro, nesse estado, e trouxe ele à existência novamente. Isso causou assombro em todos. A Bíblia diz que muitos se converteram pelo testemunho de Lázaro, pela ressurreição de Lázaro. As pessoas queriam tocar Lázaro, as pessoas queriam ouvir Lázaro, as pessoas queriam questionar Lázaro: o que aconteceu, aonde ele foi, como de fato ele estava, o que aconteceu na dimensão espiritual de que Lázaro voltou de novo à vida. E aquele homem que estava imbuído de matar o mestre, ele disse: verdadeiramente este era aqui não era de passado, é do verbo ser, porque ele é, aleluia, ele é Deus amado. Este era o Filho de Deus amado. E ele fez uma promessa à sua igreja. Ele falou para que a sua igreja ficasse em Jerusalém até que do alto ela fosse revestida de poder, para que ela fosse testemunha do Evangelho do Reino. E esse Espírito Santo veio sobre aqueles que creram em Cristo. E esse Espírito Santo aqui, ele está sobre o apóstolo Paulo. E esse Espírito, ele fala com urgência, ele faz um apelo, que chegará o momento em que alguns se apostatarão da fé. Evangelho de João 16:13 diz: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então o Espírito Santo, aleluia, ele nos ensina, ele nos guia, ele nos lembra de tudo que Jesus nos ensinou, e ele também vai nos guiar, nos anunciar o que há de acontecer. Ou seja, o Espírito Santo revela aquilo que há de acontecer para a sua igreja. A igreja de Cristo não é tomada de surpresa, a igreja de Cristo não é tomada de assalto, a igreja de Cristo não é enganada, a igreja de Jesus não é ludibriada, a igreja de Jesus não está com venda nos olhos, ainda que o sono espiritual virá,
sobre todos, tanto sábia como prudente, quanto louca, quanto inércia, o Espírito do Senhor, quando ele bradar, a igreja de Cristo entenderá e ouvirá a voz do seu pastor. Aleluia. Então o Espírito Santo, ele nos orienta acerca dos últimos dias, acerca do engano religioso, acerca dos falsos mestres e pastores, acerca das fábulas profanas e caducas que são inseridas e permeadas no meio da igreja. O Espírito Santo nos dá discernimento, amado. Quando nos é posto um alimento que não é saudável, que não é bíblico, que não é canônico, que não é oriundo de Deus, nós somos como aqueles que estavam na escola dos profetas, de Elias, que quando vem um alimento venenoso, nós gritamos, morte na panela, porque nós já experimentamos a sã doutrina, a doutrina bíblica, santa, pura e canônica, amado. Então quem provou do santo, reconhecerá o profano. Quem provou da verdade, enxergará a mentira. Mas só que nós devemos guardar aquilo que nos foi entregue, para que ninguém roube a nossa coroa. Então o Espírito Santo, ele nos anuncia a apostasia dos últimos tempos. Que ele diz ainda no versículo 1, apostatarão alguns da fé, e ele vai dizer a causa, o porquê que essas pessoas apostatarão, por que essas pessoas regressarão, por que essas pessoas sairão da rocha, por que essas pessoas abandonarão a cruz, por que essas pessoas deixarão a Cristo, por que essas pessoas sairão do corpo, sabendo que saindo do corpo sairá a vida, amado. Ele diz que o motivo pelo qual essas pessoas apostatarão da fé, e a fé aqui é a fé no tocante à salvação. É a fé no tocante à salvação, porque esse é o intuito dessa epístola. Tanto que ele fala no capítulo 1 de Paulo sobre a nossa fé estar fundamentada na fé bíblica, não nos ritos mosaicos. Tanto que o apóstolo Paulo, ele fala que ele entregou alguns a Satanás, amado. A Satanás. Aqui, ó. Vamos achar aqui, ó. Volte só um pouquinho. 1 Timóteo capítulo 1. Aqui, ó. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 18. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milite, ou seja, lute, seja valente, seja guerreiro, esteja paramentado com toda a armadura de Deus, esteja no campo de batalha, esteja todo equipado, Timóteo. Ele fala, lute, milite por elas, boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram-se naufrágio na fé, ou seja, afundaram na caminhada, afundaram no Evangelho, renunciaram a Jesus. E ele diz, entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Então o apóstolo Paulo, ele vem com firmeza, mano. E ele denuncia, ele dá nome aos bois, amado. E tem gente aí, às vezes, que fica chateado com a gente, quando a gente dá nome aos bois, de homens que são salafrários, de homens que são corruptos de entendimento, de homens que fazem da noiva do cordeiro, amados irmãos, manobra, que fazem da noiva do cordeiro curral eleitoral, de homens que fazem da noiva do cordeiro causa de ganho. Esses homens têm que ser entregues a Satanás, amado. E tem que dar nome aos bois. Ah, mas vamos processar. Que processe, amado. Que processe, que prenda, que faça o que for. Mas a noiva do cordeiro não pode ser violada. A noiva do cordeiro não pode ser tocada, amado. Ela é santa, ela é imaculada, ela foi comprada com sangue. Ela não pertence a homem nenhum, ela pertence a Deus, amado. Paulo aqui dá nome aos bois. Vou entregar esses homens a Satanás, que eles naufragaram na fé
e querem levar outros ao naufrágio. Eles não entram no céu e não deixam também ninguém entrar. Eles não têm a fé bíblica, salvífica, mas também querem impedir a outros de ter. Eles são profanos e querem fazer dos santos profanos. Himeneu e Alexandre. E está aí vários Himeneus e Alexandres de hoje que apostataram na fé, começaram bem, são como Judas, começaram bem e terminaram mal. Começaram ouvindo, obedecendo, operando milagres e maravilhas, mas por causa da ganância apostataram da fé. Mas se fosse só eles, tudo bem. Uma coisa é eu pecar contra mim, uma coisa é eu ofender a santidade de Deus, outra coisa é eu levar outras pessoas a pecarem contra o Senhor. Jesus fala assim: ai daquele que fizer tropeçar um dos meus pequeninos, porque é melhor que esse amarrasse uma pedra de mor no seu pescoço e se lançasse no mar, do que fazer um dos meus pequeninos tropeçar. Ai desse. E ele diz: apostatarão alguns da fé. Qual a causa? Dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então esses homens, amados irmãos, deixaram de ouvir o Espírito que é santo e passaram a ouvir a espíritos que são profanos. Esses homens deixaram de ouvir a voz de Deus e passaram a ouvir a voz do diabo. Esses homens deixaram de ouvir a verdade e começaram a ouvir, Henrique, a mentira. E o que aconteceu? Apostataram da fé. Creram em doutrinas de demônios. Sabia que o demônio, ele é teólogo? Sabia que o demônio, ele é mestre em teologia? Satanás é mestre, mano, em teologia. Ele é mestre em dar diplomas. Ele é mestre na arte do engano. A maior virtude, por assim dizer, de Satanás é o engano. Ele é mestre em enganar. Ele é mestre em mentir. Ele é meticuloso, ele é ardiloso, ele é sutil. Ele é leve, ele anda com sandália de algodão. Ele sussurra, ele não assombra. Ele não vem vermelho nem com chifre, muitas das vezes, não. Talvez ele possa vir de terno e de gravata. Que isso, pastor? Você gosta de terno e de gravata também? Mas é assim que Satanás se apresenta. Olha aí nossos políticos. Olha aí nossos políticos. Agora é o tempo todo. A gente vai operar na área da educação, da saúde, da segurança. Vai haver saúde para todo mundo, emprego. É um mundo, parece que é o céu. E a gente ouve isso anos e anos e nada muda. A não ser a conta bancária deles. Por quê? São homens que são enganadores, maliciosos, que dizem falácias, lisonjas, são mestres na arte da oratória, irmãos. Por quê? Eles são inspirados por demônio. Olha o que Hitler fez, amado. Ele induziu, seduziu, angariou seguidores. Ele conseguiu convencer pessoas de que o errado era certo. Diga-me, Gabriel. Ele falava que uma mentira contada 100 vezes se tornava uma verdade. Uma mentira contada 100 vezes se tornava uma verdade. Na visão dele. Na visão dele. Então nós temos que estar atento, de ouvidos aguçados. Jesus diz o quê? As minhas ovelhas ouvem a minha voz e seguem. Ouvem a minha voz. Mas o espírito do diabo, ele quer atrair após si seguidores. Ele quer fazer com que as pessoas apostatem da fé. Lembra da parábola da semeadura? Lembra? O que a Bíblia diz? Que vem como é que diz? Uma ave de rapina, mais ou menos. Alguém abre aí. E rouba a palavra, a semente que foi plantada no nosso coração. Ou seja, Satanás é um ladrão, amado, de verdade. Se nós não seguirmos o conselho de Salomão, que fala, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu, porque dele procede todas as saídas da vida.
Então nós temos que ter esse tipo de cuidado. Segundo Tessalonicenses 2:3 fala assim: ninguém de maneira alguma vos engane. Ele fala: de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então esses homens aqui, eles começaram bem, mas terminaram mal. Estavam querendo corromper a igreja dos efesianos. E Paulo manda Timóteo para lá, para Timóteo se levantar em defesa do evangelho, em defesa da verdade, ficar como coluna e baluarte da verdade ali, para impedir esses lobos de devorar o rebanho. Então isso acontecerá de que maneira? Dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Aí o texto continua assim, porque como que vai acontecer isso? Através do ensino, da pregação, dos livros, dos filmes, dos poemas, das canções, das telenovelas que estão aí. A partir disso daí, ele diz: pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então esses homens aqui, eles tinham alguns fundamentos que eles consideravam pecaminosos, tal qual casamento e alguns tipos de alimento, a ingestão de alguns tipos de alimento, que eles estavam proibindo os efesianos. E Paulo, inspirado pelo Espírito, diz: estes homens falam mentira. E qual o mecanismo que eles usam? A hipocrisia, que é um termo grego utilizado para os artistas, que quando se apresentavam nos teatros gregos, a máscara antiga ela tinha uma hastezinha, e ficava a máscara aqui. E o artista, ele poderia estar encenando algo que causa risos, mas a face dele está chorando. Ou ele poderia estar encenando algo de chorar, mas por trás da máscara ele pode estar rindo. Isso é a hipocrisia. É uma faceta, é um engano. Aparenta ser luz, mas na verdade é treva. E qual foi a causa disso? Porque a mentalidade desses homens cauterizou. Como é que era fechado, cicatrizado os ferimentos antigos? Esquentava a espada, a lâmina, alguma coisa, no fogo, ia lá em cima do ferimento e... O Rambo que era bravo, né? O Rambo. Quem é da época do Rambo aí, hein, pastor? O pastor é da época do Rambo. Esquentava a faca ali, ele... Na carne. Aquele odor, né, terrível da carne queimada, mas fechava, cicatrizava, cauterizava. Então, esses tipos de homens aqui, amado, eles já fecharam a mentalidade. Eles já blasfemaram contra o Espírito Santo. Eles já não têm a capacidade de voltar atrás. A mente deles está fechada, blindada, bloqueada. E eles querem levar outras pessoas a esse tipo de bloqueio. Nós temos até os dias de hoje, amado, a Igreja Apostólica Romana que proíbe o casamento dos seus ministros. Proíbe. Ah, pastor, mas agora está mudando, está mudando por fora, mas na verdade no núcleo, no centro nevrálgico, continua as doutrinas malignas e profanas. E como os judeus proibiam os gentios de se alimentar de alguns alimentos que Paulo fala, olha só, tudo que Deus criou é bom. É bom. Eles estão proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usar as dele com ações de graça.
porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então, nós vemos que isso aconteceu no concílio de Atos capítulo 15. Alguém abra por gentileza aí, amado. Esse texto é importante a gente ler. Atos capítulo 15, versículo 19. E note, esses homens que se converteram, eles estavam trazendo o judaísmo, que proibia alguns alimentos, que logicamente era por cuidado do corpo, porque não havia vigilância sanitária, não havia nada disso. Então Deus privava o seu povo de algumas enfermidades, como priva até o dia de hoje. E esses homens estavam impondo aos gentios esse tipo de ordenança. Quem achou pode ler, Atos 15, 19. Pelo que julgo o anjo do Senhor, Opa. abrir as portas da prisão e retirando para fora de Atos 15, 19, amado. Pode ler o 15, 19, 20, aí pula para o 24 e depois lê o 29. Pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Versículo 20. Mas escreva-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos Sim. e da prostituição do que é sufocado do sangue. Da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Vai. 24 agora, amigo. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre vós vos perturbaram com palavras e transportaram as vossas almas, não lhes tendo nos dado Mandamento. 29, para terminar. Que vos abstenhas das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação, das quais coisas fazem bem, se vós guardardes bem, vos dá. Amém. Então, essa aqui é a ordenança para a igreja. O quê? Se abster-se das coisas sacrificadas aos ídolos, aos demônios, e do sangue, ou seja, daquilo que é feito com sangue. Tem aquele negócio, aquele tipo de comida, não é? Chouriço, mas tem a outra também. Frango ao molho pardo. Há pouco tempo atrás agora, chegou um colega lá, ele estava conhecendo uma moça, e ele ia almoçar no domingo na casa da futura sogra dele, né? E rapaz, conversando com ela, eu falei com ela que eu gostava muito de, como é que é? Frango ao molho pardo? Frango ao molho pardo. Ela falou, então para te agradar eu vou fazer. Eu falei, rapaz, mas você está caminhando na fé? Ele, sim. Eu falei, rapaz, segundo as escrituras, isso é proibido para a igreja de Cristo. Ele, mas que é isso? Eu nunca vi esse negócio. Eu falei, mas tu vai ver agora. Aí eu abri essa escritura para ele, mostrei, rapaz, e agora? Eu falei, pede para ela fazer, meu amado, um estrogonofe, alguma coisa legal. Não, geló não, quiabo, sabe? Frango quiabo. Ou um frango com berinjela frita, também é bom demais. Oh, glória. É bom também demais. Então, que eu falei? Então, amado, essas coisas aqui, que é para o povo de Deus abster-se da fornicação, dessas coisas que nós devemos, de fato, evitar. Mas esses que estavam lá perturbando, como diz aqui em Atos, estavam transtornando, perturbando aqueles que se converteram a Deus, estavam querendo impor a abstinência do casamento, a abstinência de alguns alimentos, que isso era um comportamento piedoso. Então esses homens são falsários, hipócritas, que Jesus já nos advertiu há muito tempo sobre eles. Deixa eu ler aqui porque faz importante alguns textos acerca dos falsos profetas.
Mateus 7,15, Jesus falou: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. 2 Pedro 2, versículo 1 em diante, vai dizer: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós também haverá falsos doutores, que introduzirão cobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que o resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição, e muitos seguirão as suas dissoluções, pelo qual será blasfemado o caminho da verdade, e por avareza farão de vós negócio, com palavras fingidas, aí, sobre as quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. 1 Timóteo 6,3 em diante, a Bíblia diz: se alguém ensina alguma outra doutrina, que se não conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavra, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias ruins e suspeita, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja a causa de ganho. Aparta-te dos tais. Marcos 13:22, Jesus falou: porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios, para enganarem, se for possível, até quem? Os escolhidos. Jeremias 22:32, a Bíblia vai falar: eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e contam e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com as suas leviandades, pois eu não os enviei, nem lhes ordenei, não lhe trouxeram proveito nenhum a este povo, diz o Senhor. Romanos 16:17-18 diz: e rogo-vos, irmãos, que noteis que os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendeste, desviai-vos deles, porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, com suaves palavras e lisonjas, enganam o coração dos simples. Então é aquela palavra maliciosa, doce, palatável, aveludada, que as pessoas amam ouvir, mas na verdade conduz à perdição e à ruína. Esses homens só ligam só para os seus ventres. Esses homens querem seguidores após si. Esses homens querem ver as suas contas gordas. Eles não estão nem aí para as almas. Eles não estão nem aí, como diz o nosso pastor, para o destino eternal dessas pessoas. E a posição do ministro é de muita seriedade, irmão. Porque um texto que me assombra como servo do Senhor é Hebreus capítulo 13, que eu não disse na live, e eu quero aproveitar essa oportunidade para deixar registrado esse texto. Hebreus capítulo 13. E deveria assustar esses homens, mas a grande questão é: a mente está cauterizada. Aqui alguns textos. Deixa eu ver se é o 7. Hebreus 13:7. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falam a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Aí depois ele vai falar aqui, versículo 17 também: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. É esse texto aqui tão pequeno, mas tão assombroso, amado, que me infunde temor. Ele diz: como aqueles que hão de dar conta delas. É esse texto aqui que faz eu ter. E quem que um pastor vai dar conta? A Deus, das almas que lhes foram confiadas, da verdade que ele deveria falar, e talvez por medo ou receio não o diz, com medo de ferir.
Então, um ministro de Deus, um ministro do Evangelho, um pastor, um diácono, um presbítero, um ancião, ele tem que alimentar a congregação com a palavra da verdade, com o ensino de Cristo, com o Evangelho cristocêntrico. Como eu disse no início, torno a repetir, nós não devemos ir além daquilo que está escrito. Está aqui. Está aqui, o necessário para a igreja está aqui. E ele deu mais o que? O Espírito Santo dele para cada um de nós. Aleluia. O Espírito Santo. Então, o ministro, ele tem que agir com fidelidade e diligência no ministério. Ele tem que ser fiel ao seu chamado, fiel àquilo que lhe foi confiado, fiel naquilo que ele deve pregar. E Paulo fala isso aqui no versículo 6 a 9 para Timóteo. Ele já falou o que o Espírito Santo estava a dizer. Ele falou o que aconteceria por causa dos falsos mestres. E ele falou a causa, o que? Os espíritos enganadores. E ele fala para Timóteo, Timóteo, você não, meu filho. Timóteo, você não é como eles. Você não tem o espírito da mentira, você tem o espírito da verdade. Você não tem o espírito imundo, você tem o Espírito Santo. Então, qual deve ser o seu posicionamento, Timóteo? Versículo 6. Propondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e a boa doutrina que tem seguido. Ou seja, ele não só ensina, ele vive. Ele não só fala, ele pratica. Ele não só anuncia, ele trafega naquilo que diz. Ele diz, mas rejeita as fábulas profanas e velhas e exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e a que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Então, o que o ministro deve fazer? Ser fiel, diligente ao ministério que lhe foi confiado. Outra versão diz, nutrindo os irmãos com a palavra da fé. Tem uma tradução assim, se eu não me engano. Ou alimentando com as palavras da fé. Tem uma versão que diz assim. Então, qual deve ser a responsabilidade de um pastor, de um diácono, de um obreiro, de alguém que tem um ofício na congregação? Se esmerar com fidelidade e zelo ao ministério da piedade. Ele fala para exercitar a piedade. Quem está falando? Pratica o Evangelho, Timóteo. Vive o Evangelho, Timóteo. Se afadiga na palavra, na oração, no jejum, nas disciplinas espirituais. Que é um exercício, amor. É um exercício. O que ele está falando? Assim como nós exercitamos nosso corpo físico, nós cuidamos dele, praticamos exercício, se alimentamos bem, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo, e nós zelamos, e vamos dar conta dele, diz a Bíblia em Corinto. Ele fala, assim como nós cuidamos do nosso corpo físico, também nós devemos cuidar do nosso lado espiritual. E como que eu faço isso? Fazendo plástico? Como que eu faço isso? Colocando botox? Como que eu faço isso? Botando cabelo de Marco Feliciano, né, meu pastor? Meu pastor me repreendeu, eu tirei na hora. Falei, tá doido, vou tirar. Vou tirar. Então, como que nós fazemos isso? Não, amor. Exercitando as disciplinas espirituais. Sabe o porquê que os crentes naufragam na fé? Porque não vivem a fé. Sabe por que muitas pessoas arrefecem na fé? Porque não praticam as disciplinas espirituais. A vida regular de oração, a vida regular da leitura da palavra, a vida regular do jejum, a vida regular da consagração a Deus, amado. Por exemplo, e não que seja a regra infundida, mas só um exemplo para a gente entender. Por exemplo, quando nós começamos a malhar, o músculo começa a sentir, sim ou não? Quem já malhou aqui? Quem já malhou? Na academia mesmo. No início, causa aquela dor muscular, sim ou não? Uma dor, o braço fica durinho, igual o braço de crocodilo, igual o braço de dinossauro. Estica o braço, não dá, porque não dá. De tanto malhar, exercitar.
Mas conforme você vai exercitando, 1 dia, 2, 3, 4, você vai indo para a academia 4, 5 vezes por semana, descansando 2, você está lá, naquele empenho, e você começa a ver o resultado, aquelas dores iniciais vão diminuindo, e aquilo que causava dor, agora começa a causar prazer, porque você está vendo o resultado. Assim também as disciplinas espirituais. É difícil orar de joelho, é difícil jejuar, causa dor de cabeça, náusea, irritação. Vem o diabo, os demônios, situações, vem tudo para te tirar do foco, mas você resiste com bravura, você fica lá no seu propósito, jejuando, consagrando, em espírito de oração. É difícil ter uma vida regular da leitura, mas você vai lá, persiste, dá sono, cansaço, fadiga, a vista embaralha tudo, causa confusão mental, mas você fica lá perseverando. Aquilo que no início causava dor e incômodo, quando você começa a ver o resultado da disciplina espiritual, começa a te dar prazer. Você começa a entender que Deus é vivo. Você começa a ver que o Espírito Santo habita em você. Você começa a ver que os demônios estão caindo por terra. Você começa a ver que o anjo do Senhor acampa a seu redor, meu irmão. Pelo poder da vida devocional, da prática da disciplina espiritual, irmão. Você começa a ver o resultado. É igual, não sei se você já passou, mano, por uma experiência, um exemplo fútil, uma experiência de expulsão de demônio. Você fica impactado, você fala, meu Deus, Deus existe mesmo. O demônio existe, Deus também. E Ele é poderoso, porque o demônio saiu. E aí você tem que se privar da soberba, da vaidade, porque o poder não está em você, está em Cristo. A autoridade não está em você, está em Jesus. O poder não está em você, está em Deus, ó glória. Mas você percebe, porque você está ali na presença, aleluia. Aquele que habita nos esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará à direita do Senhor, meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei. 1000 cairão ao meu lado, 10 mil à minha direita, mas eu não serei atingido. Por quê? Você está na presença do Altíssimo. Então, um ministro de Deus, e não só um ministro, mas todo cristão, deve manter a sua vida espiritual regular, irmão. Porque se você deixar de comer, você não vai ter problemas, você não vai ter dificuldade, você não vai ter uma possível anemia se você não tiver uma dieta saudável, você não pode ser acometido de infecções. Então a mesma coisa é a vida espiritual. A gente deve alimentar-se regularmente das disciplinas espirituais, oração, palavra, jejum, vida em comunhão, entrega, renúncia, obediência, para que a gente tenha uma vida saudável. Em especial os ministros, que é uma carta pastoral, mas isso é para toda a igreja. Os apóstolos disseram, Atos 6,4, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Eles falaram para os outros, olha só, escolha homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de fé, para que possam assistir à mesa. Mas nós temos que se afadigar na oração e no ministério da palavra. Um pastor, um diácono, um presbítero, um ancião, ele deve separar momentos específicos para a oração e para a palavra. Ele deve, como todo cristão. Como todo santo deve fazer. Para quê? Porque convém que o bispo seja o quê? Apto para ensinar. Como é que ele vai ser ensinado? Como é que ele vai ensinar se ele não sentou para aprender? Eu ouvi uma frase certa vez e peguei para mim. Aquele que não tem a humildade de sentar para aprender não pode ter autoridade de ficar de pé para ensinar. Eita, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Um pastor certa feita me ensinou isso. Eu peguei para mim. Ele falou, quem não tem humildade de sentar para ouvir, não pode ter autoridade de ficar em pé para falar. Porque nós somos seguidores do mestre, daquele que nos ensina. Para depois de nós aprendermos, termos autoridade dada pelo Espírito de Deus, ensinar ao outro. E continuar aprendendo. Então nós temos que ter fidelidade, diligência no ministério. Deixa eu ler alguns textos aqui para a gente prosseguir. 1 Timóteo 5,12 diz, caros irmãos, agora vos suplicamos que,
dedicais a toda consideração para os que se esforçam no ministério, os quais vos lideram e aconselham no Senhor. 1 Pedro 4,11 fala: se algum irmão prega, fale como quem comunica a palavra de Deus. 2 Timóteo 4,1 em diante, a Bíblia diz: conjure-te, pois, diante de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra. Quando? Domingo? Quando? Quinta? Quando? Quarta? Não, quando? Instes em tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade de doutrina, porque virá o tempo em que não sofrerão, outra tradução fala, não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão os ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas, ao engano, aos mitos, às lendas. Então, nós devemos, amado, ter esmero, zelo, buscar com intensidade a prática das disciplinas espirituais. Eu estava conversando com um colega essa semana, ele doente, enfermo. Ele falou: rapaz, eu estou quebrado, moído, mas não faltei um dia da minha semana de trabalho. Faltei um dia. Trabalhei mal, mas deu o melhor de mim. Fui, não faltei. Aí eu falei: por que você não faltou? Se você pudesse faltar, você faltaria? Se você pudesse não ir, ficar em casa, você iria? Se você fosse ganhar da mesma maneira, ficando em casa, você ficaria? Lógico. Eu falei: o nosso problema é que a gente não enxerga a vida eterna da mesma maneira. O nosso problema é que a gente enxerga o dinheiro como um Deus e não enxerga aquele que nos deu a vida eterna como um santo e verdadeiro amor. Porque a gente crê mais naquilo que se pega do que naquilo que a gente não vê. Mas a palavra do Eterno diz: aquilo que olho nenhum viu, aquilo que nenhum ouvido ouviu, aquilo que nem sequer subiu agora ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam, amado. E quem são esses? Aqueles que andam por meio da fé. E o que é a fé? É acreditar naquilo que não se vê, amado, mas que se espera. E eu espero a eternidade. Eu espero a eternidade. Eu anseio pela eternidade, como se tivesse vindo de lá. Eu espero ver o Senhor, que é a luz daquela cidade, porque aquela cidade não necessitará mais de luz, porque o Senhor será a luz daquela cidade. Eu aguardo aquela cidade que emana um rio que sai do trono de Deus, um rio da água viva, mano. Eu almejo isso. Eu almejo as ruas que são de ouro. Por quê? Você é valendo, pastor? Não, porque aquilo que os homens hoje matam para ter, lá nós vamos pisotear, amado. Porque o mais glorioso estará lá. O Cordeiro de Deus, amado. O Deus vivo, santo e verdadeiro. Aquilo que João falou, amados, agora nós somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, e assim como Ele é, nós o veremos para a glória do Senhor. Calamassuribicandarai, oh glória, aleluia. Assim como Ele é, aleluia. Assim como Ele está na sua majestade santa, revestido de glória e de poder, e Ele está sentado no trono, glória. Assim nós vamos contemplar a face do nosso Mestre. Por isso que na eternidade não haverá fadiga, nem pranto, nada e nem dor. Aqueles que têm dificuldade de se ajoelhar para orar vão se debruçar diante dEle, e não haverá fadiga nem falta de ar para dizer: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Não faltará
Não faltará. Não faltará. Essa é a esperança da nossa fé. A gente não vê. Tem como pegar a eternidade. Mas esse é o fundamento da nossa fé. É a certeza e a convicção daquilo que não se vê, mas que se espera. É como Abraão, que andava buscando a cidade, a qual o fundador, o artífice é Deus. E ele construiu uma morada para nós, amado. E o diabo e seus demônios, e os seus assécalas, eles querem impedir a nossa entrada lá. Mas há uma palavra que diz que agindo Deus, ninguém vai impedir, amado. Quem que vai impedir? Ninguém. Jesus falou: todo aquele que o Pai me dá, esse vem a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma eu o lançarei fora. O lobo não arrebatará da minha mão. Ou seja, nós estamos guardados pelo Senhor, amado. Isso é maravilhoso. E eu entro na minha conclusão desse texto poderoso, dessa epístola poderosa de 1 Timóteo capítulo 4, versículo 11 em diante. Manda essas coisas e ensina-as. O quê? Tudo isso que estava escrito anteriormente. Ele está falando: Timóteo, manda, ensina, se afadiga em pregar isso. Timóteo se esmera em pregar isso para os efesianos. Aí Timóteo talvez tinha um tipo de medo, tipo assim: mas eu sou jovem, Paulo, eu sou garoto, eu sou menino, lá tem anciãos, lá tem presbíteros, tem pessoas mais maduras. Mas Paulo, como é que vai ser? Aí Paulo, inspirado pelo Espírito, ele fala: ninguém despreze a tua mocidade. E como que não vai haver desprezo? Ele diz: mas ser o exemplo dos fiéis. Como? Na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler. Lê o quê? Os pergaminhos, a Bíblia, a palavra de Deus. Não abandone o lugar secreto de oração e da leitura da palavra. Exortar e ensinar até que eu vá. Não desprezeis o dom que há em ti, o qual foi dado por profecia, com imposição das mãos dos presbíteros. Medita essas coisas e ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Louvado seja o nome do Senhor. O ministro, o pastor, o diácono, o obreiro, aqueles que estão na linha de frente de guerra e de combate do rebanho, devem ser um exemplo para a congregação naquilo que prega. É fácil? Não é. Não é. Mas está aqui o que Paulo falou, ó. Persiste, persegue, persevera, luta com unhas e dentes para manter a integridade da fé, Timóteo. Persiste em ler, em orar, no amor, no trato, no espírito, na pureza, ou seja, na santidade, na palavra. Ocupa-te nisso, ou seja, ocupa-te com a obra. Visita os irmãos, prega a palavra, vai nos hospitais, nos sem recuperação, prega a palavra, enche um tempo fora dele, ou seja, prega dentro do templo, na rua, faça evangelismo, ocupa-te com as coisas de Deus, Timóteo. Glória a Deus, aleluia. E o teu aproveitamento vai ser manifesto, vai se revelar a todos. Todos verão, e todos que verão e seguirão, tanto a você e eles vão ser salvos, porque vocês ouvem e praticam. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica. Assemelha-se ao homem prudente que edificou sua casa sobre. Veio o quê? Veio a chuva, o vento, correram os dias,
e combater a casa, e ela não, porque ele estava edificado sobre a rocha. O que ele quer dizer? O crente, o ministro, o cristão, que lê as Escrituras e vive as Escrituras, virá demônio, falso profeta, a besta, o anticristo, doutrinas de demônio, enfermidade, perseguição, martírio, mas ele não recuará, porque ele está alicerçado sobre a rocha, amado. O testemunho que eu falei daqui da mulher, que o governo comunista cortou o gás, já não tinha mais calor dentro de casa, impediu o alimento de chegar, começou a faltar alimento, escassez de água, começaram a comer os animais daquela família, e acabou os animais, começaram a comer os ratos, eles começaram a comer os ratos, acabou os ratos, começaram a fazer sopa de bota, começaram a comer sopa de bota, foi morrendo um filho após o outro, aquela mulher, aquele casal tinha 10 filhos, foi morrendo um filho após o outro, e o governo comunista nega, abandona, para de pregar, e aquela mulher falava, é mais forte do que eu, o que vocês estão me pedindo é impossível de eu fazer, não é o que eu digo, é o que eu sou, eu não posso negar aquele que me salvou, mas já morreu os seus filhos, e ela falava como Jó, eu sei em quem eu tenho crido, é impossível negar o meu mestre, é impossível negar o meu Senhor, é impossível. Levaram o marido daquela mulher, mataram, deram um tiro nele. Aquela mulher foi lá ver o corpo do seu marido. Ela orou o Senhor a Deus naquele momento ali. E o Espírito do Senhor ressuscitou aquele homem perante todos. E eles ficaram tomados de assombro e pavor. Aleluia. E aquela mulher ganhou milhões de almas para Jesus por causa do seu testemunho, amado. Porque pregava, mas vivia o que pregava. Ela foi um exemplo de martírio. Ela partiu, mas deixou um legado. Deixou um testemunho poderoso. Nós devemos se ocupar das coisas de Deus. Meu diácono que diz, se a gente não se ocupar com as coisas de Deus, nós vamos se ocupar com as coisas do mundo. Se a gente não tem comido na mesa de Deus, nós vamos estar comendo na mesa do mundo. Se a gente não for cheio do Espírito Santo, nós seremos cheios de espíritos imundos, amado. Então nós devemos se ocupar nas coisas de Deus. E eu termino com esses dois textos aqui. Aleluia. 1 Pedro 5:1 em diante. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero como eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que há de se revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho, e quando aparecer, aleluia, o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Então aonde está a glória? Aonde está a honra do ministro? Aonde, meus irmãos, está o mérito, o êxito de um ministro? É quando Jesus Cristo, o Senhor, brotar no céu, com alarido, voz de arcanjo, e seus santos anjos brotar lá, e ele falar, vinde bendito de meu Pai, entrai e possuir o que é seu antes da fundação do mundo. Está ali a honra, o mérito, o êxito de um ministro de Deus. É quando o Senhor o chamar, quando o Senhor o recolher e falar, está aqui a tua coroa, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Tu entregou aquilo que eu te confiei, as ovelhas que não eram tuas, era minha, e você tratou como se fosse. Está aqui o êxito, o mérito, a honra do ministro. E o versículo 18, que eu não li lá de Hebreus 13, que faltou eu ler, diz assim, orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência, como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente.
eu termino aqui a minha oportunidade e digo, e louvo a Deus por esta congregação. Louvo ao Senhor, porque eu participo da reunião de oração dessa congregação da vigília, e eu sei que essa congregação ora pelos seus ministros, ora pelos seus pastores, ora por aqueles que estão no fronte de guerra, ora pelos enfermos, doentes, ora pelo todo o corpo de Cristo, e coloca os seus ministros ao pé da cruz, para que eles possam exercer o seu ministério, como está escrito aqui, com boa consciência, e aqueles que devem se portar-se honestamente, ou seja, viver de maneira digna o chamado que lhe foi confiado. Eu louvo a Deus por isso. Eu já derramei lágrimas aqui, em chegar no meio da reunião de oração, e os irmãos de joelho aqui, intercedendo, gemendo, chorando, lutando a Deus, falando: Deus, guarda o pastor Elcio, Deus, guarda o pastor Ricardo, ó Senhor, guarda o pastor Wellington, lá em Cabo Frio, ó Deus, envia teus anjos arcanjos, guarda, Senhor, teus servos. Eu derramar lágrimas. Eu derramar lágrimas. Por quê, amado? Quem entende a guerra espiritual sabe o ataque do diabo, porque o diabo diz: ferirei o pastor e dispersarei o rebanho. Então nós devemos, como povo de Deus, cobrir os nossos pastores de oração, para que mantenham-se firmes, obedientes, tementes a Deus, e tratar o rebanho do Senhor como Ele quer, porque o rebanho é dele. E nós, ministros, nós vamos dar conta de tudo aquilo que o Senhor nos confiou. Isso me infunde temor. Que o Senhor nos abençoe até aqui. Aleluia. Alguma coisa, amados, a acrescentar nesse pouco tempo que nos resta? Pode falar. Aqui no verso 7, né, 1 Timóteo 4:7, o senhor está falando ali, e uma coisa que chama muita atenção, porque as pessoas leem esse verso, fala assim: e exercita-te a ti mesmo em piedade. As pessoas acham que ele vai falar piedade é ser bondoso, caridoso. Aqui é a Eusébia, é a fidelidade a Deus. Isso aí. Então é exercitar, praticando a palavra e sendo fiel a Deus. Por esse motivo que eu disse bem aqui, a fidelidade e diligência no ministério. E qual ministério? Só pastoral? Não. É a vida cristã, amado, que nos foi entregue. Nós devemos viver o Evangelho com fidelidade, amado. Fidelidade, com graça, praticando aquilo que nos foi ensinado, amado. E costumo dizer, amado, nós temos até muito conhecimento do que a gente pode praticar. Às vezes é melhor ser ignorante e entrar de fato pela graça absoluta, que quanto mais nos é confiado, muito mais nos será cobrado. Então a gente tem que viver aquilo que nos é ensinado pelo Espírito do Senhor. Amém, amados? Amém. Ficamos de pé então em nome de Jesus Cristo. Meu pastor, alguma coisa, meu amado? Quer dar a benção apostólica? Amém? Meu obreiro, algum recado, meu obreiro? Que eu não trouxe a minha agenda, não. A vigília, né? Vai ter. Dia 24 a vigília. Oremos pelo retiro das mulheres que se inicia amanhã. Estejamos em intercessão, em espírito de oração. Que Deus faça o seu mover, que Ele opere a sua graça no meio do seu povo, que Ele use seus instrumentos da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer e para a glória do seu nome. Que assim seja esse primeiro evento das mulheres lá. Amém? E domingo tem culto, amém? E se for da vontade do Senhor, eu devo pregar uma palavra, como todas, muito pertinente e oportuna. Se for essa a direção que o Espírito está me dando, muito pertinente e oportuna. Eu quero falar sobre a realidade da espiritualidade na adoração. Eu tenho percebido isso. E se for essa a vontade de Deus, a gente vai estar falando sobre isso domingo.
Amém? Então esteja aqui no domingo a partir das 19 horas, permitindo assim o Senhor. Amém? Alguém saberia fazer a oração final? Por gentileza? Pode.